Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, o que iremos ver hoje na aula, professor João Kleber? Nós iremos ver na aula de hoje o conceito de sites de pesquisa, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte: muitas pessoas deixam de estudar, o conteúdo de sites de busca ou sites de pesquisa, porque pensam que é algo fácil. Tá? Não é tão fácil como vocês pensam que são. Por quê? Cai muita pegadinha e cai muito também conceito de terminologia. Como assim, professor João Kleber, conceito de terminologia? Galera, preste atenção. Um site de busca também pode ser chamado de 4 formas. Na verdade, é um site e mais 3 nomenclaturas. Como assim? Pode ser denominada sites, sítios, pode ser chamado também de mecanismos de pesquisa e motores de busca. Então, professor, o senhor está querendo falar que o Google é um site de busca? Sim. O Google é um sítio de busca? Sim. O Google é um mecanismo de pesquisa? Sim. O Google é um motor de busca? Sim. Então, tá vendo a pegadinha aí? Poderia cair muito bem a CESP, né? O CESP que gosta de fazer dessa forma, perguntar o seguinte: o Google é um motor de busca? Verdadeiro ou falso? A maioria das pessoas vão falar o seguinte, que é falso. Por quê? Porque motor de busca, vão imaginar que seja alguma coisa da parte de física, da parte de hardware, e ele é um motor de busca, tá? Então, só quem está vendo a aula agora nesse momento, vai conseguir entender que essa resposta ela é o quê? Verdadeira. Por quê? O Google ele é um motor de busca? Sim. Ele também é um site de busca, ele é um sítio de busca e ele também é um mecanismo de pesquisa, beleza? Primeira coisa, entendemos sobre as terminologias. E aí a gente vai entender o seguinte: para que existe um site de busca? Para que existe o Google? Para que ele foi inventado na década de 90, por exemplo? É o seguinte: ele foi inventado para que a gente conseguisse procurar sites, documentos, imagens, vídeos e outros conteúdos disponíveis na internet. Então ele procura praticamente tudo que esteja conectado na internet. Já que nós estamos falando sobre internet, nós tivemos a aula no módulo anterior, de internet. Eu pergunto para vocês, alguém se lembra o que é internet? Momento, cri, cri, cri. Internet, galera, nada mais é que um conjunto de redes interligadas. E aí, pergunta que eu posso fazer para você: se você não tem acesso à internet, você consegue utilizar, por exemplo, o motor de busca? Verdadeiro ou falso? Falso. Porque a gente só consegue buscar as informações porque elas estão contidas na internet. Por quê? Porque o Google, o Yahoo e o Bing, ele é um indexador, Ele é um algoritmo de busca, ele é um sistema que busca e indexa os seus resultados, beleza? Então, entendemos uma coisinha que parece ser fácil, mas não é. Primeiro, que a gente sabe que tem 4 nomenclaturas: sítio, site, mecanismo de pesquisa e motor de busca. Todas essas 4 nomenclaturas fazem referência a uma mesma coisa, que seria o quê? Um tipo de sistema que permite você procurar sites, conteúdos, documentos, imagens, vídeos, links, enfim, tudo que você quiser. Beleza? Tranquilo? E aí, gente, tem uma coisa interessante que poucas pessoas sabem e vocês estão me vendo agora vão conseguir tirar 10, conseguir gabaritar a prova de informática no concurso. Que é o seguinte: um site de busca, vou colocar como nomenclatura padrão site de busca, tá? Ele pode ser caracterizado de 2 maneiras. Isso mesmo, ele tem 2 categorias diferentes. Ele pode ser categorizado como horizontal ou como vertical. Ah, professor, e qual que é a diferença que existe entre um e o outro? É o seguinte, galera. Aqui eu quero que vocês foquem nessa palavra aqui, ó. Aqui é tudo. Como assim tudo? Um site que seja denominado horizontal, ele pode buscar arquivos, imagens, vídeos, conteúdo de informação, hiperlink, enfim, tudo que você imaginar. Um exemplo disso é o Google, Porque ele pesquisa toda e qualquer informação, beleza? Ah, e o que seria um vertical? Vertical, gente, ele é o quê? Ele é algo que seria específico.
Como assim, professor? Ele é determinado para um determinado tipo de assunto, seja ele imagem, seja ele vídeo, seja ele redes sociais, comunidades, enfim, ele é pré-determinado, beleza? Então aqui, horizontal, eu quero que vocês gravem essa palavra, é tudo. Como assim tudo? Ele pesquisa desde arquivo, imagem, fotos, enfim, praticamente tudo. E horizontal ele é pré-definido, ele não agrega tudo. Ele é voltado para uma determinada área ou assunto ou segmento, por exemplo. Nós podemos ter buscadores verticais voltados, por exemplo, para a busca de carros, para a busca de casas, enfim. É um segmento que ele atende. Ele não é voltado para tudo. Beleza? Conseguiram entender? Então, vamos entender agora quem são esses sites e sítios, tá? Bom, esses três aqui, gente, que eu coloquei bem fácil de se visualizar, são os três principais, né? Que é o Google, o Yahoo e o Bing, né? Google e Yahoo são os dois mais antigos, né? O Bing, para quem não sabe, é da Microsoft, né? Tanto é que se você tem um sistema operacional Windows, seja 7, 8 ou 10, o seu padrão, o seu buscador padrão, ele vem como Bing. E aí você quer utilizar o Google, por exemplo, você tem que retirar o padrão e colocar como padrão Google. Então, pegadinha aí que poderia ser utilizado, né? Quando eu tenho instalado no meu computador sistema Windows, né? Qual que seria o site de busca padrão, né? A ser definido no meu navegador? Bing. Porque o Bing ele é da Microsoft. Só que eu quero que vocês aprendam outras coisas, tá? Que eu até coloquei em vermelho. Primeiro, a gente já sabe o que é horizontal, né? Que horizontal é tudo, tá? Eu quero que vocês foquem nesse carinha aqui, ó. Baidu.com.br. Já caiu numa prova de concurso público, não me lembro qual a banca, que falou que o Baidu não é um buscador. É porque todo mundo faz referência ao Baidu como um antivírus, né? Ou como malware, né? Que fica aparecendo aqueles pop-ups chatos, né? Mas ele tem isso, só que ele também é um site de busca, tá? E eu quero que vocês anotem, ele está no top 5. Professor, o que é o top 5? Significa que ele está nos 5 maiores buscadores da internet. Para vocês terem noção, na China, ele é o mais utilizado, tá? E aí, diga-se passagem, o Google que se cuide. Por que o Google que se cuide, galera? Para quem não tem noção de geografia, né? A China praticamente tem de 15, acho que é 15 ou 20% da população mundial. Se não salvo engano, nós temos 8 bilhões de pessoas aproximadamente. Na China é em torno de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que moram somente na China. Então eles têm muitas pessoas e as pessoas só utilizam o Baidu. Então o Baidu é um forte concorrente do Google, beleza? Então já caiu em prova de concurso público que o Baidu ele é o quê? Ele é sim um buscador, ele é sim um motor de busca, tá? Beleza? E aí tem dois antigos aqui que eu coloquei também, que salvo engano eu particularmente não vi cair em prova, né? Sobre esses dois, mas também existe, né? Que é o Ask e o Lycos, né? Que é um dos mais antigos buscadores que se existem, tá? O Google, salvo engano, ele foi em 1997 a ser criado, tá? E existem outros, existe o buscador da UOL, que ficou muito famoso, mas agora perdeu terreno. O IG Busca, tem uma procura, o ponteiro, achei. E esse aqui é interessante, ó. DuckDuckGo. DuckDuckGo, né, que é um patinho, ele é um buscador, gente, que ele não armazena seu cookies. Nós vimos no módulo anterior que seria cookies, né, que seriam os rastros, né, igual rastros de biscoito mesmo, para mostrar suas preferências do navegador. É a partir dos cookies, por exemplo, que o Google mostra as informações que você mais busca. Por exemplo, se eu como professor sempre estou procurando, pesquisando, né, sobre editais de concurso, né, sobre materiais de informática, enfim, sobre viagens também, sobre esportes. Então, sempre quando eu fazer uma busca no Google, por exemplo, sempre essas notícias que fazem referência à minha preferência vão estar no link principal. E por que será? Porque os navegadores, né, porque os sites de busca, eles armazenam os seus cookies dos navegadores. E aí esse aqui, ele não armazena, tá? Ele não armazena. Não caiu em prova, mas a gente tem que estar o quê? Preparado para tudo. Então o DuckDuckGo, né, ele não armazena. E aí tem um outro interessante também, o Yandex, né? Muita gente não sabe nem que existia esse tal de Yandex, mas ele é o maior site de busca lá na Rússia.
tá? E aí tem um outro que eu quero que vocês foquem aqui, o blipex.org. Ah, professor, o que eu tenho que saber com esse Blipex? Porque o Blipex, gente, ele é um buscador vertical. Aí a gente viu no slide anterior qual que é a diferença do horizontal, né, para o vertical. O horizontal é aquele que procura tudo, imagens, arquivos, dependendo da extensão, sites, informações, enfim, praticamente tudo. E aqui não, eu só vou procurar somente texto, então significa que na minha procura não vai vir vídeo, não vai vir hiperlink, por exemplo. Hiperlink até pode vir, né? Mas não vai vir imagem, vídeo, né? Então ele é dedicado a um determinado assunto, segmento, enfim. E aí um exemplo disso é o blipex.org, beleza? Bom, galera, vamos entender então como é que funciona, né, um motor de busca, porque já estão cobrando em questões de prova, beleza? Então não adianta você entender o conceito, né? Porque muita gente fala o seguinte: ah, não vou estudar, essa disciplina do professor João Kleber é muito chata. Gente, eu sei que é chata, mas é essa disciplina que vai fazer vocês passarem, tá? Por quê? Porque poucas pessoas vão saber o que eu vou acabar de falar para vocês. Outras pessoas, por exemplo, só focam no Google. Nem sabia que existia duas categorias, horizontal e vertical. Poucas pessoas sabiam que o Baidu é um site de busca. Então, vocês que estão me assistindo agora, é vocês que vão passar. Essa pessoa que não se dedicar a essa matéria não vai conseguir alcançar o tão sonhado, né? Tão sonhada vaga no seu concurso público. Beleza? Então, vamos entender como que funciona. Gente, aqui nós temos o Google, vamos utilizar o Google, que é o maior buscador, né? Maior site de busca que existe no mundo atualmente, né? E aí ele trabalha com esses três programas, tá? Na verdade são três nomenclaturas diferentes. Assim como a gente tem sites, sítios, nós temos mecanismos de pesquisa e motores de busca, nós podemos cair na prova de concurso público Spider, Robot ou Crawlers, tá? Então, os três podem cair. Eu tenho que decorar? Sim, você tem que decorar. Mas normalmente eu vou passar um macete. Normalmente eles cobram Spider e Robot, tá? Eles cobram esses dois. Então, esses dois vocês têm que decorar. Beleza? Uma aguinha aqui rapidamente, galera. Então, esses dois, né, vocês têm que decorar. O que são esses dois, professor João Kleber? Eles são programas. Cai em questão de concurso público também que eles são algoritmos, tá? Algoritmos, para quem não sabe, é um passo a passo, também ele é um programa, porque ele é uma parte lógica, tá? Então, se cair programas ou algoritmo, tá tudo correto, beleza? Então, eles são programas ou algoritmos usados pelos mecanismos de busca para explorar a internet de forma automática. Então, por exemplo, quando você faz uma busca, por exemplo, de edital de concurso, né? Você entra no site do Google e aí o Google ele vai despertar esses dois programinhas ou esses três programinhas. E aí esses três programinhas é como se fosse espião na internet. É eles que vão varrer toda a internet. E aqui tem um exemplo, né, do Robot ou do Spider, que nem se fosse uma aranha. Ele vai começar a verificar em toda a sua teia aonde está a informação que você quer. Então quando você aciona um buscador, galera, ele aciona o quê? Esses programas que são chamados de Spider e Robot. E esses programas é que eles vão varrer toda a internet à procura do seu assunto. Beleza? Então, uma vez, né, que você utilizou um site de busca, ele aciona esse programa que é responsável por varrer toda a internet, desde que seja arquivo de download, pode ser arquivo, por exemplo, de imagem, enfim. Todo e qualquer tipo de arquivo passa por eles até eles retornar esse assunto para quem? Para o seu site de busca. Beleza? Então, são fundamentais, beleza? Entender o que é o Spider e o que é o Robot. Uma vez que você fez a pesquisa, é ele que vai fazer a varredura, é ele que vai pesquisar. Beleza? Imagina o seguinte, você está alocado num órgão público, certo? Né? O seu chefe é o Google. E aí o seu chefe vai falar o seguinte: eu quero esse relatório... relatório de funcionamento de, vamos dizer, um relatório qualquer fiscal de determinado órgão para amanhã, certo? Ele mandou, ele é o navegador, ele é o Google. E quem que é o Robot, quem que é o Spider? Você, porque é você que vai procurar todas as informações referentes a esse relatório fiscal. Então, seria uma analogia tranquila de se entender. Beleza? E aí, vamos responder uma perguntinha, né?
Bom, galera, vamos responder essa questão aí, né, que caiu do IF de Mato Grosso do Sul para o ano de 2016 para o cargo de secretário executivo. E ele cobra o seguinte: navegando na internet, né, Ana se deparou com o seguinte artigo: as ferramentas de buscas usam programas de software chamados Parará-Periri, né, que automaticamente seguem hiperlinks de um documento ao próximo em toda a web. Quando este programa descobre uma nova página, manda a informação de volta ao site principal para incluí-la. O Google, vamos gravar aqui, é uma das ferramentas de busca mais famosas. Uma pessoa também pode encontrar, né, ferramentas de busca específicas na web, as quais cobrem tipos particulares de informação ou focam em uma audiência especial, como o exemplo de www.yahoolegals.com, que seria destinado para crianças. E aí ele pergunta: preencha corretamente a lacuna, que é aqui, né? Então ele já falou que ele sabe que o site Google é um buscador, ele sabe que o Yahoo Legals é um buscador, e aí ele está te perguntando o seguinte: quem é que faz o trabalho pesado, né? Quem é que faz a varredura das informações para esse site de busca? E a gente sabe que é o seguinte: pode ser os robots, né? Pode ser os spiders, né? Ou também crawlers, dependendo do que ele cobre. E aí a gente vai analisar o seguinte: essa resposta aqui, né? Infelizmente, para quem quer utilizar a técnica de eliminação probabilidade de erro, não pode. Por quê? Aqui eu vou marcar a letra A correta porque eu sei que são ou os robots, né? Que são robôs, os spiders ou os crawlers que faz essa função. E aí o que acontece? Muitas pessoas vão marcar o spyware ou os espiões, porque imaginam que quem fica fazendo essa busca de informações, né, são espiões. E não é, porque o spyware é um software malicioso que fica verificando informações confidenciais do usuário. Cookies, a gente sabe que cookies, a gente teve aula, que são o quê? Rastros de preferências de usuários. E botnets, assim como os spyware, são programas maliciosos. Então essa aqui, ó, é a pergunta que vai fazer você passar no concurso público, porque muitas pessoas não vão saber e vão chutar na alternativa B. E a resposta correta a gente já viu que é a A. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. No mesmo... Olha para vocês verem como é que eles estão cobrando bastante esse conceito de spider, né? E robot. No mesmo concurso, cobrou duas questões desse mesmo assunto, né? E aí, do IF de Mato Grosso do Sul, né, para o mesmo cargo de secretário executivo, ele cobra o seguinte: sobre um software denominado Spider, é correto afirmar que ele é um vírus, galera? Não, ele não é um vírus. Ele faz uma varredura na internet, ele faz um serviço pesado de um site de busca. E aí, vamos lá, é um mecanismo de busca que segue links pela web? Opa, encontrei aqui. Mas vamos analisar se tem algum, né, que esteja mais adequado que este. É um navegador, primeiro que já está errado, ele não é um navegador, ele é um software, também chamado de algoritmo, que faz busca, que permite a navegação offline. Pelo amor de Deus, gente. Primeiro, como que você vai fazer uma busca offline? Isso aqui está completamente errada, tá? D, é um software que permite a disseminação de vírus? Não, gente, ele não mexe com vírus. E aí, por último, ele é um antivírus? Não, né? Ele, letra B de bola. Ele é um mecanismo de busca que segue links pela web. Ele que faz o serviço pesado do Google, ou do Yahoo, enfim, ou de qualquer motor de busca. Beleza? Então viram que isso é um arquivo que eles estão cobrando recentemente. Então de nada adianta você entender o que seria só um motor de busca, um site de busca, se você não entender o funcionamento interno. Beleza? Então vamos para lá. Aprendemos o conceito de site de busca, aprendemos quem faz a busca por trás do site em questão, e agora vocês vão aprender como que vocês, isso mesmo, vocês usuários, assim que passar no tão sonhado concurso público, vão fazer buscas avançadas, vão fazer buscas rápidas. E é isso que eles estão cobrando em concurso público, beleza? Então anotem aí, tá? Peguem um caderninho, porque isso aqui não é importante não, é de suma importância. E isso aqui não tá caindo em concurso público não, tá, galera? Tá despencando, beleza? Então vamos lá. Existem alguns caracteres que nós utilizamos para facilitar uma busca, né, em sites de busca. E aí, o que eu quero que vocês decorem? Primeiro, normalmente todo mundo faz pesquisa, né, sem aspas. O que seria pesquisa sem aspas? Por exemplo, vamos supor, né,
que eu quero pesquisar, vamos imaginar aqui, LAC concursos não. Vamos supor que eu quero pesquisar edital, e aí eu vou colocar TJ, certo? Edital TJ. Uma vez que eu coloquei dentro do Google essa informação, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar, uma vez que eu apertar lá para ou Enter ou pesquisar, ele vai mostrar para mim todas as informações, só que em qualquer ordem. Então vai aparecer o seguinte, pode aparecer pesquisas de TJ.edital, né? Vou colocar outra aqui para facilitar o entendimento de vocês aí. Vou colocar 3 palavras, tá? Então vou colocar o seguinte: edital, edital advogado. Vamos colocar aí DP. Então vamos lá, edital, advogado, Defensoria Pública da União, certo? Então são 3 palavras, correto? O que eu quero que vocês foquem? Uma vez que eu coloquei sem aspas, que é o comum que todo mundo faz, o que acontece? Ele vai me mostrar todos os resultados de busca, só que não na ordem que eu quero. Pode ser o seguinte, aparecer DPU, edital, ponto advogado. Pode aparecer advogado, DPU, né? Edital. Então o que acontece? Ele pode fazer o que ele entender de achar mais interessante. Então o navegador ele procura de qualquer forma, de forma aleatória. Ele não vai procurar somente na ordem que você colocou, gente. Então o que acontece? Quando você coloca uma pesquisa sem aspas, que é o que todo mundo faz, você tem muita perca de informação, porque traz muito assunto irrelevante. Então, por exemplo, o que é recomendado, professor João Kleber? Recomendado é o quê? Com aspas. Então, o que acontece? Se eu estou procurando edital, advogado, União, da Defensoria Pública da União, certo? Se eu utilizar entre aspas, que é esse caso, o que me acontece, galera? Todas as informações, tá? Todas as informações lá dos links do resultado de busca vão seguir essa ordem. Então eu já elimino só nessa brincadeira muito assunto irrelevante. Então o que acontece? Aqui, né? Eu vou encontrar somente nesta sequência. Uma coisa interessante também, tá? Por exemplo, se eu coloquei dessa forma, certo? Aqui vai aparecer edital advogado DPU, independendo da ordem onde seja encontrado o texto. Vamos supor que esteja lá um texto gigantesco, vai ser naquela ordem. Quando eu coloco, por exemplo, sem aspas, que seria no caso anterior, vamos supor, pode ser que a palavra edital esteja no começo, o advogado esteja lá na 5ª página de um determinado documento, a DPU pode estar no meio de uma página, enfim, aqui é aleatório. Quero que vocês gravem o seguinte, aleatório. E aqui você não tem uma pesquisa filtrada. Por quê? Porque você pode ter muito assunto irrelevante, muito assunto que não tem nada a ver com o que você quer buscar. E aqui, tá? Com aspas, eu quero que vocês anotem aí. É uma pesquisa filtrada. Por quê? Ele vai colocar na ordem exata que você informou. Então se eu coloquei edital, advogado, DPU, vai aparecer para mim, galera, o seguinte, somente as 3 palavras juntas, independente se está no início, no meio, no fim, mas vai ser as 3 palavras juntas. Então, com isso, eu tenho muito mais informações relevantes. Beleza? E aí a gente vai para o próximo assunto, que é o seguinte, tá? Alguns editais colocam somente o sinal, né? E os outros editais cobram, que é hífen, tá? Quase assinei o português, vocês viram? Hífen. O que é o hífen? O hífen exclui. Muito bem, ele exclui, tá? O que seria excluir, gente? Uma vez que você coloca menos, imagina o seguinte, eu quero edital, tá? Eu quero edital.
tá? Só que eu quero todos os editais menos da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Faltou ter um espaço, né? Menos, aqui é espaço, tá? Menos da Fundação Getúlio Vargas. Então o que acontece? Vai mostrar para mim no Google ou no Yahoo, ou independente do navegador, ou perdão, que navegador, João Kleber? Independente do site de busca, todas as informações sobre editais, menos de FGV. Então, de todos os editais que aparecer, não vai aparecer nenhum que faça referência a FGV, tá? Por que é importante isso, galera? Porque assim você consegue tirar, por exemplo, determinada banca, né? Você pode colocar, por exemplo, eu quero todos os editais menos do ano de 2001, 2002, 2003, que são editais muito antigos. Então você pode utilizar essa nomenclatura para quê? Trazer somente editais que seriam o quê? Mais atuais, beleza? E aí você consegue o quê? Facilitar a sua busca no seu navegador. Então, vimos uma coisa que é muito interessante, que seria, normalmente a gente faz a busca sem aspas. O que acontece? É uma busca que vai trazer muito valor irrelevante, né? Por quê? Pode pesquisar em qualquer aleatório, independente se a informação esteja no meio, no início, no fim, né? Aqui você vai pesquisar somente na ordem exata. E o hífen, galera, o que acontece? Ele elimina, né, o assunto que você colocou depois do hífen, que é muito legal de ser utilizado, beleza? Então vamos ver como é que eles estão cobrando, né, esse tipo de questão em concurso público. Bom, o concurso público que nós vamos ver em questão agora foi do Ministério Público do Estado de Rondônia para o cargo de analista, né? A banca foi a Funcab. Eles cobram o seguinte: na ferramenta de busca Google, para localizar na internet que contém a expressão abaixo, exatamente da forma como foi descrita, deve ser informado na caixa de pesquisa do Google Sites o seguinte. Então ele está perguntando o seguinte: eu quero que apareça somente essas informações. Último concurso da Funcab. E a gente viu que tem, né, aparecer essas informações desde que a gente coloca um caractere especial na busca. E esse caractere especial a gente sabe que é aspas duplas, beleza? Então vamos identificar se tem algum que tem aspas duplas. Opa, encontrei aqui. Aspas duplas iniciou e tem que fechar também, tá, galera? Aspas dupla fechou. Então já encontramos aqui. Essa questão, você acha que alguém conseguiria ir por chute ou por probabilidade de erro? Jamais, porque só vocês que estão vendo agora o professor João Kleber vai entender que a resposta correta é a B de bola. Por quê? Para você filtrar a sua informação na ordem correta, eu tenho que colocar aspas. Muito bem, né? Vamos para mais outra pergunta, tá? Da mesma banca. Olhem para vocês verem como é que está caindo muito essa questão de sites de busca, gente, tá? E eles não estão perguntando somente conceito bobo, não. O que é um site de busca? O Google é um site de busca, gente? Não. Eles estão cobrando coisas aprofundadas, né? Então vamos entender o que ele está perguntando. Considere, né, a pesquisa que será efetuada na web, utilizando o Google a partir do Internet Explorer 9, em sua configuração original. Ao pressionar Enter, a busca retornará resultados. Então, para vocês que estão visualizando aqui, ele está colocando celular, né, espaço menos smartphone. Então, o que ele fez? Ele fez uma busca com celular, espaço menos smartphone. E a gente entendeu que é o seguinte: toda vez que tiver esse caractere que é chamado de hífen, você vai excluir da sua busca, né, a informação que está à frente o hífen. Então o que acontece? Ele está querendo procurar todos os celulares menos que sejam smartphone. Então vamos analisar então o conceito que a gente aprendeu. Toda vez que tiver o hífen, né, ele vai excluir. Vai excluir quem? A palavra logo a seguir. Então aqui no Google, o que ele está querendo pesquisar? Celular, mas que não seja do tipo smartphone. Beleza? Então vamos entender lá. Tanto de celular quanto de smartphone, falso. Por quê? Ele está excluindo o smartphone. Que contenham exatamente as palavras celular, smartphone, falso também. Com a palavra celular, mas elimina. Gente, elimina é sinônimo de excluir, né? Então até então tá certo. Vamos ver se tem alguma coisa errada aí. Sites que contenham a palavra smartphone. Pronto, achei a resposta correta. Tá? Mas vamos analisar o resto. Para celular que possui também a palavra smartphone, não, ele elimina, exclui.
para as duas palavras, mas também faz referência ao sinônimo da segunda palavra, smartphone, nada a ver com a paçoca. Por quê? Ele exclui a última palavra. Então, resposta correta, C de chute certeiro, né? Beleza? Então, vamos para próximas dicas aí, que eu quero trazer para vocês, né? Que nós vimos que nós temos caracteres que facilitam a pesquisa, né? E agora a gente vai aprender comando, gente. Meu Deus, professor João Kleber, que diacho que é esse comando, o que o senhor está falando? É o seguinte, gente, hoje nós temos muitas informações na internet. E aí o que acontece? Quanto maior você filtrar um determinado assunto, ou um determinado domínio, ou enfim, um determinado arquivo, melhor para você trazer conteúdos relevantes com a sua solicitação. Então, para isso, existem vários comandos, tá? E esses comandos que nós vamos aprender agora. O primeiro comando que a gente vai aprender é o site dois pontos, tá? O site dois pontos é o seguinte: o que acontece? Quando você coloca, por exemplo, aqui eu estou procurando, por exemplo, edital, né? Então eu estou procurando editais. Só que na minha busca vai ser somente no site da lacconcursos.com.br. E aí eu dei um print na tela que vocês podem perceber, né? Não deu um print com a página inteira porque ficaria muito grande, ficaria ruim de vocês visualizarem, mas vai aparecer somente os editais que constam aonde? Na LAC Concursos, galera. Então é o seguinte, uma vez que eu coloquei a palavra que eu quero e coloquei espaço site dois pontos, que é um comando, eu vou colocar o domínio. E o domínio a gente sabe que é um endereço, uma URL na internet. Então, eu só vou pesquisar na LAC Concursos. Ah, então, por exemplo, se eu quero pesquisar provas 2012, tá? Provas 2012, né? No site da CESP, eu coloco como? Provas 2012, espaço, site dois pontos, e aí você vai colocar o hiperlink do site da CESP, completo, simples, tá? E aí vocês viram que eu não preciso colocar nem www, porque o www significa World Wide Web, que significa que você está na internet. E se você está fazendo uma busca, gente, pelo amor de Deus, você já sabe que você está na internet. Beleza? Então, comando super importante. Por quê? Você elimina todos os outros sites de busca, somente deixando o site que você quer. Perfeito? Vamos ver como é que eles cobram isso? Essa pergunta foi para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, né? A banca foi o CESP, foi do ano de 2011. E ele cobra justamente isso, né? O Google, uma ferramenta de busca de dados, né? Na internet, possui diversas funcionalidades para restrição de uma pesquisa. Suponha que um usuário deseje pesquisar determinada frase exata. Opa, ele falou frase exata aí, então a gente tem que ficar ciente do que ele quer, né? Por exemplo, minha frase exata e que essa pesquisa seja feita apenas, né, no sítio, que a gente sabe que é site é a mesma coisa, do CESP, né? Que seria www.cesp.unb.br. Assinale a opção correta. Então, o que acontece? Ele quer, tá, que você, certo? Procurem, né, algo que seria minha. Cadê a determinada frase exata? Qual que é a frase? Aqui. Por exemplo, ele quer que você procura minha frase exata. Então, por exemplo, ele quer que seja nessa ordem. E a gente aprendeu que nessa ordem a gente coloca um comandinho, né? Aspas. Então, tudo que não tiver aspas, você já elimina. Eliminou. Só que não adianta ser somente a frase exata. Ele quer pesquisar somente no site da CESP. E qual que é o comando que a gente coloca para pesquisar direto de um site? Site dois pontos. E vamos ver quem que é? Minha frase exata. Opa, encaixou aqui. Tá em aspas, né? Site dois pontos e o site da CESP. Beleza, né? Tranquilo, corretíssima. Resposta B de bola, né? E aí o que acontece?
aqui não existe chute, existe você entender o conceito. E quando a gente quer procurar uma frase, uma palavra, ou quer filtrar a pesquisa, sempre colocamos em aspas. Quando eu quero procurar em determinado site, né, eu tenho que colocar site, dois pontos, e o nome do site. Então, corretíssima, muito interessante essa questão aí, porque exige muito conhecimento da parte de sites de busca ou mecanismo de busca, beleza? Então, vamos para uma outra questão do ano de 2015, né? A Faceli, que foi para o órgão, a Funcab, que foi a banca realizadora, para o cargo de técnico. E eles estão cobrando o seguinte, galera. Um usuário que deseja encontrar, através do buscador, né, Google, somente as páginas associadas a um domínio, cujo endereço principal é meu sistema. Então, ele quer somente pesquisar nesse domínio aqui, www.meusistema.com.pt. Então, ele não está querendo procurar de todo mundo, ele quer procurar somente nesse domínio. E a gente sabe, quando a gente quer procurar somente num domínio, tem um comandinho básico, site dois pontos. Quem tem site dois pontos? Aqui não tem, aqui também não tem, aqui também não tem, aqui também não tem. Opa, encontrei aqui, ó, site dois pontos, linda, né? Então, resposta D de Deus aí, né? Resposta corretíssima, tá? Então aqui não tem nem chute, não tem D de Deus para ajudar você, tem o seu conhecimento, beleza? E aí vamos para mais outra dica, tá? E essa dica caiu na questão anterior, né? Quer ver? Eu vou até retornar para vocês verem aí, tá? Deixa eu voltar aqui, né? Caiu aqui, ó, file type, né? Ó, caiu aí, então vamos entender o que é esse tal de file type, né, professor João Kleber? Opa, deixa eu voltar aqui, galera. O que é esse tal de file type? File type é um comando, gente, que você faz a busca por tipo de arquivo. Se você pegar, né, a tradução literal, type é tipo, file é arquivo. Então, tipo de arquivo. Então, ele procura somente no tipo de arquivo. E aí é o mesmo comando praticamente do site. O site vai procurar os sites em si, e aqui você vai colocar dois pontos. E, por exemplo, o que eu estou procurando? Eu estou procurando somente arquivos em PDF. Tanto é que você pode verificar que todos os arquivos não são em PDF. Se eu quisesse procurar, por exemplo, arquivos que seja do Word, né? Eu poderia colocar file type, dois pontos, né? Doc. Ou poderia também colocar nas novas versões, que seria docx. Então, só iria mostrar para mim arquivos que tem a extensão do tipo docx. Isso é importante demais, porque normalmente o edital ele é em formato PDF. Então, eu poderia colocar aqui um exemplo de uma questão. Poderia colocar edital, né? Tal edital, vamos supor, edital TRE, né? TRE entre aspas, e colocar o file type aqui, espaço. Então, e iria aparecer para mim todos os editais do TRE, mas somente com arquivos PDF. Então, aí você filtrou no nível hard, né? Você colocou duas regrinhas numa só, beleza? Então, vamos entender como é que eles cobram isso em questão de prova? E aí foi para o IF de Minas Gerais, pro ano de 2016 para o cargo de técnico, né? E ele está cobrando o seguinte, galera. Um servidor necessitava encontrar um exemplo de plano de desenvolvimento institucional, né? Um PDI, né? Que é um tipo de plano voltado para a parte de educação, tá? Mas vamos entender o que ele quer com esse plano de educação. De outra instituição. Então ele estava querendo fazer uma busca para referência na internet, por exemplo, né? Ele optou pela busca no sistema Google, que seria www.google.com. Sabe-se que uma busca na internet pode resultar em milhares de resultados, e alguns comandos na linha de busca podem otimizar e potencializar a busca. Para este caso, qual dos comandos a seguir poderia ser usado combinado com as palavras-chave para uma busca mais eficiente e rápida, tá? Então é o seguinte, ele quer buscar o arquivo, né, que faz referência ao Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. Normalmente um arquivo que seria um arquivo de desenvolvimento institucional, educacional, ele é um arquivo em PDF, porque a gente sabe que um arquivo em PDF ele é somente de leitura. Então a gente tem que procurar por PDF, por exemplo. Mas vamos entender qual que é o comando que permite a gente buscar esse tipo de arquivo. É cache, nada a ver com a paçoca. Relation, nada a ver com a paçoca. Ou file type,
Opa, achei o comando. Awint. Nós vamos ver esse comando mais lá na frente, mas esse aqui não tem nada a ver com o tipo de arquivo, somente título. Então, achamos aqui a resposta correta, tá? Opa, marquei aqui. Desconsiderem D, gente. Não é a D, não. É a C, tá? O professor também erra. Peço desculpas aí. Beleza, galera? Então, C, a resposta correta. Tranquilo? Bom, e aqui nós temos uma questão bastante interessante que ele vai utilizar aquele conceito que eu falei para vocês. Vai colocar duas regrinhas numa só, né? Essa questão foi da Prefeitura de Belo Horizonte, né? A FUMAR, que foi responsável do ano de 2014 para o cargo de assistente, beleza? E ele fala o seguinte: para pesquisar a palavra concurso, então, para pesquisar a palavra concurso, né? Somente em documentos PDF, utilizando a ferramenta de busca Google, é necessário efetuar a pesquisa seguinte. Então, ele quer concurso, né? Só que ele quer que seja PDF. Então, vamos verificar o seguinte. Para que eu pesquise somente em PDF, eu tenho que colocar um comando. Esse comando é chamado de file type, né? Então vamos verificar se alguma resposta tem isso. A tem file type? Não. B tem file type? Opa, já encontrei. E aí aqui tem file type, elimina-se. Tem file type, elimina-se. Então a resposta correta, B, né? B de bom. Tá aqui a resposta correta. Mas só vai quem acertar, né? Quem vai acertar somente é vocês que estão estudando e sabem que eu não posso colocar somente PDF, porque eu tenho que colocar o quê? Uma identificação que eu estou procurando por arquivo, beleza? Então, vamos para mais dicas, tá? E aí a gente vai ver 3 dicas importantes. Primeira dica, tá? O primeiro comando que nós vamos ver é chamado de ititle, né? Que seria o quê? Pesquisa por título. Então, esse título, gente, seria o link, se por exemplo, aula de site de busca. Esse é o título. Então, se eu, por exemplo, quisesse pesquisar por essa aula, eu teria que colocar este comando, tá? Quando você coloca o in-test, você coloca dentro do texto. Aí não importa se é na primeira página, na segunda página, na terceira página, na quarta, na 10ª, enfim, não me interessa. Qual página que esteja no início, no meio e no fim, ele vai te procurar. E se eu coloco em URL, né? Para quem não sabe, o URL é o endereço de domínio, ele vai procurar direto no site. Então, por exemplo, aqui você utiliza muito quando você quer pesquisar, por exemplo, arquivos de determinada banca, CESP, FGV, Quadrix, ou você quer procurar na LAC, né? Ah, eu quero procurar novos cursos de informática na LAC. Ah, eu quero procurar aulas do professor João Kleber, então eu coloco o URL João Kleber, por exemplo, uma situação fictícia. Então, aqui nós temos 3 comandos muito interessantes, porque aqui eu pesquiso no título, aqui eu procuro em qualquer lugar do texto e aqui eu procuro na URL, na barra de endereço do navegador. Beleza? E aí vamos ver como é que eles perguntam isso, tá? Bom, e aí ele pergunta o seguinte: um usuário, né, do pesquisador da web Google deseja encontrar as páginas que contenham no seu título a palavra pensão. Né? Então ele quer procurar a palavra pensão no título. Então a gente já sabe que tem que ter o comando ititle, né? Não é o pensão e que estejam. Então ele não colocou o, gente. E que estejam diretamente localizados somente no Brasil, tá? Então o que acontece? Ele quer que seja do título pensão, né? E que esteja localizado no Brasil. E aí é uma coisa que eu vou explicar dentro da resposta. Lá, quando eu expliquei sobre site, né, eu coloquei somente a extensão do site. Por exemplo, se eu quero procurar na LAC concursos, né? Então, site, espaço, vou colocar aqui do ladinho para caber para vocês, né? Site, LAC concursos.com.br, certo? Mas eu também tenho a finalidade de procurar por determinada região, né? E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, que por exemplo, se eu quero procurar em sites que sejam do Brasil, eu coloco site .br. Aí eu quero procurar em sites lá de Portugal, site PT.
Ah, eu quero procurar em sites da Espanha, ES. Eu quero procurar em sites da Nova Zelândia, NZ, enfim. Aqui você tem a funcionalidade de procurar sempre utilizando o site 2 pontos. Então, vamos saber o seguinte, que para procurar, né, na internet eu preciso que seja site, né? E para procurar questão de título, em título, né? Então, vamos verificar o seguinte. In Unsure nem existe, então não existe essa opção para procurar por título in Unsure, né? Então elimina-se a elimina-se a B. Em teste não é, porque em teste eu estou procurando em qualquer lugar do meu texto, então elimina-se. Então sobrou só essas duas, né? E aí o que acontece? Não existe procurar por sites na internet, por domínios na internet, o comando link2.br, porque a gente sabe que é o comando site, e aí você vai colocar ou o site em questão ou a nacionalidade. E aqui está a resposta correta. Em título, pensão, que é o que ele está cobrando, e aonde que eu quero? No Brasil. Está aqui. Corretíssima. Bacana, perfeita, de Deus. Beleza? Então, finalizamos a aula, mais uma aula aqui na LAC. Espero que vocês tenham gostado, né? Peço, né, assim como todas as aulas, avaliem nossas aulas, né? Se vocês verificarem pontos de melhoria, podem colocar lá, né? E peço, gente, que vocês, assim como todas as aulas, vejam essa aula 1, 2, 3, 4, 5 vezes e resolvam questões, tá? Essa aula de sites, de motores de busca, ela não é importante, ela é importantíssima. Por quê? Essas questões de pesquisa com aspas, pesquisa sem aspas, pesquisas com hífens, pesquisas com comandos, eles estão caindo e muito, muito mesmo. E aí o que acontece? Uma aspa aqui, né? Um site 2 pontos aqui, vai errar a questão e vai consequentemente fazer que você perca a tão sonhada vaga no concurso público, né? Então preste atenção que essa aula é muito importante. Eu peço que vocês vejam 1, 2, 3 vezes e façam muitas questões, beleza? Tenha uma ótima semana, galera, e a gente se vê até mais, viu? Grande abraço!